Seja bem-vindo ao podcast da comunidade Palavra e Poder. Uma mensagem poderosa que irá abençoar a sua vida, trazendo revelação da palavra de Deus. Ao final da mensagem, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Deus abençoe. Paz e alegria. Ele está nesse lugar. Então eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu creio que é uma temporada onde Deus está falando aos nossos corações, né? O Espírito Santo, Ele está aqui e eu sinto o Senhor direcionando a igreja para um novo nível, um novo tempo. E essa temporada dessa série, né? Os dois senhores, na verdade, ela não está falando sobre a nossa carteira. O Espírito Santo não está falando sobre a nossa conta bancária, não é isso. O Senhor, eu vejo o Senhor lançando luz aos olhos dos nossos corações, porque é exatamente isso que Ele quer realinhar em nós. Essa série, na verdade, ela está falando sobre o nosso coração. E o pastor Luizinho já estava dizendo aqui, e eu quero te perguntar, quantos sentiram o Senhor falando com você ao longo dessa semana sobre o seu coração? Então feche os seus olhos. Paizinho, em nome de Jesus, nós podemos sentir a sua presença aqui. Doce Espírito Santo, fique à vontade. Nós abrimos mãos do nosso eu nessa manhã, ó Deus, para ouvir simplesmente, totalmente aquilo que está no seu coração para o nosso. E em nome de Jesus que nós oramos, que toda resistência caia por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Deus envia anjos ministradores aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, retira do nosso meio tudo aquilo que não vem da sua parte, todo ladrão de semente revelada. Deus, lança luz aos nossos olhos, tira as escamas espirituais dos nossos olhos, tira os tapões espirituais dos nossos ouvidos, porque nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu diminua, desapareça, e somente o Senhor flua nesse lugar, através da minha vida nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. E eu quero pedir você, que trouxe a sua Bíblia, para você abrir no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Mas antes que a gente entre na leitura, pode deixar guardadinha aí, não precisa refletir a outra, não. Obrigada. Essa série, na verdade, ela está respaldada num trecho. Aliás, ela está toda respaldada na Bíblia. Mas o trecho base é Lucas 6,13, que diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou ele há de aborrecer um e amar o outro, ou ele há de se dedicar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Repita comigo. Eu não consigo servir a dois senhores. Eu servirei a Deus ou a Mamon. Agora você vai falar aleluiado. Fala com fé. Senhor Deus, eu sou teu servo e eu escolho te servir. Quem tem orado isso ultimamente? Eu tenho orado isso. E é algo que está crescendo dentro de mim como verdade. Porque nós cremos que quando nós temos clareza da palavra, quando nós temos revelação da palavra, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos amarra de viver uma vida próspera, cumprindo com o propósito de Deus para a nossa vida, elas caem. Então eu creio que essa série, ela também fala de libertação. Porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta.
Então, quando a gente volta aqui para João, a gente encontra mais uma passagem da palavra que fala sobre dinheiro. E aqui, nessa passagem, Jesus está na casa dos seus amigos. Quem eram esses amigos de Jesus? Marta, Maria e Lázaro. E é tão interessante que todas as vezes que Jesus passava por Betânia, Jesus hospedava-se naquela família, na casa daquela família. Então, nós vamos hoje meditar em João 12, mas eu te aconselho, quando chegar em casa, durante a semana, leia João 11 também, porque você vai entender todo o contexto. E lá em João 11, a gente vê Jesus amando aquela família. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, e Jesus amava Marta, assim como Ele te ama. Nós somos amados do Senhor. E mesmo tendo Jesus como nosso melhor amigo, aquele que vem para a nossa casa, os dias maus, eles acontecem, eles vêm, as tempestades vêm. E a enfermidade chegou naquela família. E o amigo de Jesus, Lázaro, ele morreu. E Jesus, ele já sabia que aquela enfermidade não era para a morte, era para a vida. E o Senhor está falando isso aqui nessa manhã. Eu não sei a situação que você tem enfrentado, eu não sei qual o problema que você tem passado por ele, mas o Senhor, nessa manhã, o Jesus, que era amigo de Lázaro, de Maria e de Marta, é o mesmo Jesus que está aqui nessa manhã, que também é seu amigo, está mandando te dizer, essa situação que você está enfrentando, ela não é para a morte. O Filho de Deus será glorificado na sua vida, o Pai será glorificado através da sua vida, não é para a morte, não é o fim. Deus tem escapes para mim e para você. Então, quando a gente vai para João 12, versículo 1, eu vou pedir para colocar aí para nós, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Então, pausa um pouquinho aí e você vai recordar comigo essa situação que Jesus foi aquele que visitou aquela família e ressuscitou o seu amigo Lázaro. Então, nessa situação aqui, a gente vê Jesus revisitando aquela família, um lugar que houve um grande milagre de ressurreição. Lázaro morreu, mas Jesus o ressuscitou. E olha o que diz no versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia como era de costume, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de um perfume de bálsamo de nardo puro, de muito preço, caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento daquele perfume. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, diz: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Se você tem costume de trazer a sua Bíblia, faz anotação aí. Houve uma época que eu comecei a usar o celular, mas eu percebi que eu estava perdendo muita coisa para anotar. Então, quem gosta de anotar, anota aí. Embora já tenha sido dito isso. 300 denários, ou 300 dinheiros, seria o equivalente ao salário de um ano naquela época na Palestina. Então, é mais ou menos o que a pessoa teria de salário por um ano inteiro. Imagina. Aquela mulher pegou todas as suas economias de salário de um ano inteiro. Então, ela gasta um ano de salário nesse perfume. E Judas falou assim: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Agora veja o que está escrito
em João 12:6. Coloca para nós. Esse versículo é muito chave. Preste atenção. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava aquilo que ali se lançava. Outras palavras, ele estava roubando dinheiro. E disse, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha sepultura, que ela guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então hoje, como nós já bem sabemos, o Senhor, Ele quer ministrar aos nossos corações sobre o tema generosidade. Repita comigo, generosidade. Generosidade. Então nós vamos olhar o que significa o DNA da generosidade. Anota aí, o DNA da generosidade. Então hoje nós vamos olhar por 3 aspectos que Jesus nos ensina nesse texto de João 12 sobre generosidade. E nesse momento, ele está na casa de Maria, de quem mais mesmo, gente? Marta e Lázaro. E Judas, com a cara dura, será que Deus não sabia do coração dele? Sim ou não? Pôs uma capa de santidade, a capa daquele que está se preocupando com o próximo, era pura máscara. E Judas vem para realmente confrontar a Maria, que está dando um perfume caro para Jesus. Porque aquela mulher, ela derramou aos pés de Jesus o nardo caro. Ela derramou, na verdade, aos pés de Jesus. Não era só o perfume era só a matéria. O que ela estava derramando ali aos pés de Jesus era o amor, a gratidão. Aquela mulher estava derramando. Esse perfume caro, na verdade, era só a simbologia de que aquilo que ela estava entregando era muito pouco diante de quem Jesus era para ela. E Jesus, então, ele toma esse momento para nos ensinar algumas lições sobre generosidade. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre generosidade é que o inimigo da generosidade é o egoísmo. Diga comigo. O inimigo da generosidade, em outras palavras, o oposto de generosidade, às vezes a gente pensa que é mesquinhez. E não é. A raiz das pessoas que são mesquinhas, ou se expressam a generosidade de algumas maneiras e contraversa qualquer tipo de generosidade, na raiz dessa mesquinhez é o ego, é o egoísmo. É algo que está centrado em mim, naquilo que eu quero, tem que ser do meu jeito, é só para o meu benefício, eu não vou dividir. E às vezes a gente vai puxando a nossa história, eu não conheço a sua, mas eu tive uma infância de muita escassez, muita escassez. E aí, na medida que você vai crescendo, vai vendo que o negócio é feio mesmo, às vezes a gente faz umas promessas, eu vou crescer, eu vou trabalhar, vou morrer de trabalhar, mas nunca mais eu vou passar por essa situação. Você já se identificou com isso? Às vezes a gente faz umas promessas dessas. E na hora de gastar, de enfiar a mão no bolso, parece que tem um escorpião lá dentro. Porque se a gente não ficar esperto, a gente vira tio Patinhas. Conquista, trabalha, morre de trabalhar, vai perdendo a família, vai perdendo os relacionamentos. O Senhor deixa de ser primeiro lugar, mas tem que estar na piscina de moedas, porque era assim o tal tio Patinhas. Mas o que é isso? São raízes que às vezes ainda estão lá dentro da nossa alma, que precisa ser tratada.
Porque quando nós somos confrontados em amor, e eu vejo o Senhor nos confrontando em amor nessa temporada, porque Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, e Ele é um Pai amoroso, e por isso que nós estamos aqui. Você está pensando mesmo que só porque eu estou com esse microfone na mão aqui, o Senhor não andou me pegando? Tem o quê? Quase um mês que o pastor Luizinho passou essa missão para a gente, e o Senhor começou a nos confrontar. E eu continuo sendo confrontada. E sabe o que eu fiz? Sabe quando você fala assim, eu me rendo, que a gente cantou aqui hoje? Você abre a mão e diz, eu me rendo. E eu estou exatamente assim, Senhor, eu não quero nada mais que me prenda. Porque eu preciso ouvir a sua voz. Então, quantos aqui, vou fazer pergunta, parece que é boba. Quantos aqui tem Jesus no seu coração? Levante sua mão, gente. Você não, no dia de se aceitar, você não levantou? Você tem certeza da sua salvação? Sim ou não? Nós experimentamos um novo nascimento. Se você tem certeza, é porque o Espírito Santo foi Ele que te convenceu um dia. Foi ou não foi? Não foi pastor. Não foi a pregação do pastor. Foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E no dia que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aliás, Ele que nos aceitou, né? Quem não valia nada era a gente. Ele nos aceitou, Ele nos resgatou, Ele nos regenerou. E por causa do que Jesus fez, nós nos tornamos filhos de Deus. E você é filho dEle. E como filho dele, você tem o DNA de Deus. E dentro do DNA de Deus existe generosidade. Então diga assim, o meu Deus é um Deus generoso. Porque Ele é tão generoso que não poupou nem o seu próprio Filho Jesus. Ele o entregou por mim. Agora, eu não sei você, mas tem pai e mãe aqui? Tem aquele que não tem filho, mas que é aquele tio amoroso, sim? Tem, não tem? Agora, você concorda comigo que às vezes você está disposto a entregar tudo, mas filho, neto, que é filho com doce, a gente não entrega, não. Aí eu penso assim, Jesus é o fruto da generosidade de Deus, e Deus não é nada egoísta. Ele deu tudo para mim e para você. Então, quando a gente nasce de novo, e você levantou a mão, porque você experimentou do novo nascimento, lembra disso. Você é uma pessoa regenerada pela graça. Não é por causa do que você fez ou faz, é por causa do tanto que Ele te ama, Ele te amou. Não é por obras. Você entende então que o nosso espírito, ele foi regenerado, e esse DNA que você carrega é a generosidade. Repete mais uma vez. Eu tenho um novo DNA. Eu sou generoso. Então eu acho incrível. Eu estou enchendo vocês para casa. Se você também puder, durante a semana, lê lá as passagens de Lucas 18 e 19, que você vai ver um contraste. Quando a gente vai para a palavra, em Lucas 18, Jesus interage com um moço. Quem que é esse? O jovem rico. E em Lucas 19, Jesus interage com quem? Com Zaqueu. Então, quem era Zaqueu? Zaqueu era um coletor de impostos. E hoje, na verdade, esse coletor de impostos, ele era quase que um mafioso. Quase não, acho que era um mafioso. Não tem a máfia aí do colarinho branco? Que roubou muita aposentadoria aí. Não é assim? INSS, o negócio está feio por aí. Então, Zaqueu era desse naipe. Era um cara mafioso. Aí a máfia que ele pertencia era de Roma. E os fariseus, eles extorquiam os judeus na coleta dos impostos.
e ele estava lá no meio, e tinha ficado rico de uma maneira ilícita. Então, em Lucas 18, a gente vê um jovem totalmente diferente de Zaqueu. Um jovem rico, assim como Zaqueu, só que esse jovem, a riqueza dele era toda certinha. Esse jovem, ele foi abordado por Jesus foi abordado por esse jovem rico. E esse jovem rico, ele vinha de uma boa família, ele vinha de uma família religiosa, ele era tudo perfeitinho, achava que era. E ele pergunta a Jesus o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus. Aí Jesus, como sabia e conhecia o coração dele, e ele é o mesmo que está aqui nessa manhã, que também conhece o meu e o seu coração, Jesus falou assim com ele: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o jovem rico, na hora que ouviu aquilo, ficou triste, pegou suas coisas, abaixou a cabeça e foi embora, porque ele tinha muitas posses. Porque quando Jesus falou com ele assim, obedece os mandamentos, obedece a lei, isso aí eu já faço. Mas não era isso que Jesus estava ali fazendo com aquele jovem. Jesus estava lançando luz ao coração dele. E aquele confronto, na verdade, Jesus estava dando oportunidade para ele. Porque aonde estava o coração dele, estava E o Senhor está dizendo isso para nós nessa manhã. Onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. A quem você tem servido? Agora a gente vê também Jesus dando a mesma oportunidade, só que para Zaqueu. E Zaqueu era um homem rico. E esse homem rico, ele só conseguiu amontoar tantas riquezas, só que foi de uma maneira ilícita. Através de quê mesmo, gente? Do roubo. Só que Zaqueu, quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar lá pela cidade, Zaqueu ficou doido para ver Jesus. E subiu numa figueira brava, ou um sicômoro, de acordo com algumas traduções. Então, Zaqueu é aquele cara que roubou todo mundo, mas na hora que ele ficou sabendo que Jesus ia passar, ele subiu e falou, eu quero ver Jesus. Ele era pequenininho, imagina. Ele abriu mão até da reputação dele. Antigamente a gente falava no Silvio Santos, né? Pensava num cara rico. Subiu num sicômoro, naquela época o pessoal não usava a cueca, e ele subiu mesmo assim, e não estava nem importando o que o povo ia falar. Olha, o cara rico subiu aí. Não, ele queria ver Jesus. E Jesus, toda vez que ele confronta em amor. E o amor de Jesus se voltou totalmente para aquele moço. E Jesus, quando o viu lá em cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. E o Senhor está dizendo aqui hoje, para pessoas aqui, eu não sei como que está o seu coração, não sei se ele está aí, Mamon está no centro do seu coração, que às vezes a gente fala, não está não, eu sirvo a Deus, olha eu aqui na igreja. Mas às vezes nós, mesmo estando na igreja, às vezes nós estamos de maneira religiosa. O coração vai se afastando de Deus por causa de dinheiro. Às vezes o nosso coração vai se afastando da família por causa de dinheiro. Se você parar para pensar, todas as batalhas, a maioria delas, no meio de famílias, é por causa de dinheiro. Por que tem prostituição? Dinheiro. Por que tem venda de droga? Dinheiro. Por que casais se separam? Dinheiro. Então, o dinheiro, o amor ao dinheiro, não é que o dinheiro seja ruim. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ali, quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, ele encontrou o reino de Deus. Ele entrou no reino de Deus, porque ele decidiu
se entregar e devolver tudo aquilo que ele havia roubado. E ele passou a servir Jesus, a seguir Jesus. E Jesus, ele diz assim, que qualquer coisa é possível para o homem que tem fé. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. E na palavra também está escrito no livro de Lucas, que é tão fácil quanto o homem passar pelo fundo de uma agulha. É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Mas o Senhor, logo em seguida, ele diz: tudo é possível àquele que crê. Porque se nós crermos em Jesus, independente da sua condição, você vai herdar o reino. E foi assim que ele foi inserido. E pensamos que, às vezes, eu já até falei aqui, que a riqueza, ela vem do maligno. E não vem. Só que agora a gente voltando lá para o texto de João 12, versículo 4, por favor, deixa para nós. A gente vê aqui que a riqueza não é do maligno. Mas quando o coração está na riqueza, isso incomoda. E a gente vai ver Judas se incomodando por causa de dinheiro. Vamos ver de novo o texto, rapidinho? Um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tinha cuidado pelos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava dela o que se lançava. O que estava acontecendo aqui é que Judas estava incomodado com a extravagância da mulher. Às vezes a extravagância do outro nos incomoda. Às vezes você vê o outro, quer ver a gente está falando de coração. Às vezes a gente vem para a igreja, mas está apaixonado com Jesus, e fala assim: eu quero fazer, eu quero servir. Aí tem outros que falam assim: nossa, mas não sossega, toda hora está fazendo um trem, não para. Às vezes a gente chega diante do Senhor e quer entregar aquela oferta, sabe, aquela assim, oh meu Deus do céu, aquela oferta extravagante, assim como essa mulher fez. Aí o outro fala assim: uai, mas está nadando dinheiro, hein? Não é isso. Não é acerca disso. Fala acerca do coração. Porque se a gente parar para pensar, ali quando Maria, ela comprou aquele unguento, ela comprou aquele unguento pensando em tudo que o Senhor havia feito na vida, na casa, na família dela. O irmão dela morreu, gente, pensa. Ele já estava em estado de decomposição, tinha 4 dias, o cara já cheirava mal. E ali estavam todos desesperados, chorando, angustiados, e Jesus chega. E Jesus só disse: Lázaro, vem para fora, olha o milagre. Aí quando ela estava ali, adorando Jesus, numa ceia que eles fizeram na casa deles, ela foi lá e separou a sua melhor oferta. E derramou aos pés de Jesus, nos pés de Jesus, ainda enxugou os pés dele com seus cabelos. Aí vem Judas e imagina um diálogo dos dois. Essa mulher pirou na batatinha. Como assim? 1 ano de salário você podia ter dado para os pobres. Mas na verdade, quando aquele homem estava falando aquilo, ele não queria dar nada para os pobres, porque quem tomava conta da sacola de dinheiro era quem? Judas. Mas ali, ele estava pensando assim: é algo que eu poderia ter guardado para mim, porque ia para dentro da sacola, quem tirava era ele, o ladrão era ele. Então, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava falando isso porque a verdade, Judas estava roubando da bolsa de Jesus. E eu vou pular essa parte, mas eu ia falar de paz aqui, sabe? Não é só aqui. A gente atende tanta gente. E às vezes a gente vê, tem dias que a gente recebe pessoas pedindo: pelo amor de Deus, ora pelo meu filho.
Meu filho está perdido, está nas drogas, minha filha está meio endoidada, ora aí. Aí eles vêm para a igreja, ficam apaixonados. E aí tem hora que os pais voltam e falam assim, ora aí, porque tem que ter equilíbrio, né? Está demais, toda hora está na igreja. Eu lembro que quando a minha filha, ela participou do... como é que chama que vocês foram lá? No Dunamis? No 21 dias. E ela ficou apaixonada. Eu quero ir, mãe. Pastor Luizinho levou, né, pastor? Eu quero ir, mãe. Aí um tanto de gente falou assim, gente, mas você não está podendo, como é que você vai ofertar para essa menina aí? Você podia gastar com outras coisas para dentro da sua casa. Eu falei assim, eu não posso reclamar, eu orei tanto para essa menina aí, para ela acordar, para ela despertar. Nós vamos ofertar na vida dela sim, e levantamos e ofertamos. Aí quando ela quis seguir viagem, ela foi lá para o sertão. Aí teve um tanto de gente que falou, você está doida? O que é que essa menina vai fazer lá no meio do mato com cigano? Ela foi fazer missões com ciganos. Mas foi uma experiência que o Senhor proporcionou na vida da minha filha. E eu não podia reclamar. Então a gente tem que cuidar. Onde é que está o nosso coração? Porque às vezes a gente vai pontuando coisas que não estão alinhadas com aquilo que Deus tem para nós. E eu acho que é fácil apontar o dedo para as pessoas que estão apaixonadas por Jesus. E dizer, calma, calma, não é isso não. E não é fanatismo. Na verdade, a extravagância, a paixão daquela mulher por Jesus apontou, na verdade, ela só revelou a frieza, a mornidão do coração de Judas. Quando você começa a ficar incomodado demais com quem está querendo adorar, com quem está querendo servir, com quem quer servir Jesus e demonstrar a sua gratidão de uma maneira extravagante, isso aí, na verdade, quando te incomoda, é porque tem alguma coisa errada com você e a atitude dessa pessoa está lançando luz aos olhos do seu coração. E aquela mulher pegou o salário inteiro de 1 ano e joga aos pés de Jesus. E Jesus olha para Judas e fala, deixa ela em paz. Deixa ela em paz. Mas é tão interessante quando a gente vê essa história, que nesse trajeto do ministério de Jesus, ele escolheu Judas como quem, gente? Olha aqui, eita glória. Então, no trajeto do ministério de Jesus, quem que ele escolheu como tesoureiro? Judas. Se você tivesse um negócio, Marcelo, lá na sua empresa, lá no seu consultório, você teria coragem de contratar um Judas para ser o seu administrador? Alguém aqui teria coragem? Nem eu. Aí a gente fala assim, nosso Deus, que é isso? Mas se a gente parar para pensar, os 12 que Jesus chamou, todos eles tinham problemas. Todos eles tinham problemas. Jesus não chamou homens perfeitos. Então por que Jesus, que sabia do coração de Judas, chamou aquele homem para administrar as finanças? Será por quê? Será que Jesus estava provando o coração de Judas? Será que Jesus estava tentando Judas? Não, Jesus não tenta ninguém, Deus não tenta ninguém. Na verdade, aquilo ali era Jesus dando uma oportunidade para Judas fazer tudo diferente. Jesus sabia que ele era ladrão, é óbvio que ele sabia. Será que Jesus não sabia? Claro que sabia. Olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Você quer anotar? Anota aí. A gente vê um esclarecimento. O apóstolo Paulo, ele esclarece essa questão. Ele fala, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Repita comigo, Deus é fiel. Não importa o que eu estou passando. Eu nunca serei tentado além daquilo que eu possa suportar.
E mesmo quando eu for tentado, o próprio Deus vai providenciar para mim um escape. Então Deus, ele tentou Judas? Não, ele não tentou. O que aconteceu era só uma oportunidade para ele vencer a sua fraqueza. E às vezes nós temos pessoas aqui nessa manhã, não estou falando de roubo não, porque às vezes a situação não é essa, porque às vezes a gente pega umas coisas que não é nossa. É igual quando você, estou falando para crente, você pega o seu dízimo, e fala assim, esse mês eu não vou devolver não, vou subtrair. Vou dar aqui 1% aqui, 5% ali. Aí o que sobrar eu ponho no altar, porque é para a igreja mesmo, tem muita gente. Não é isso. Não é acerca disso. Porque a 10ª parte não é nossa, ela pertence ao Senhor. E não é nem disso que eu vou falar, porque eu estou falando de generosidade. Mas às vezes a gente acha que o dízimo, quando eu estou devolvendo o dízimo no altar do Senhor, eu estou sendo generoso. Não é isso. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou entregando aquilo que não é meu. A 10ª parte é dele. É para entregar na casa do tesouro. Você, pastora, você está pregando isso? Estou, porque no dia que eu tenho medo de pregar isso para você, na verdade, quem vai estar te roubando sou eu, porque eu conheço a verdade e eu não uso dela em ousadia para te libertar. Nós precisamos ser ousados, sim, porque nós somos pregadores da verdade, não é para ficar passando pano, não. Isso não está falando da igreja, está falando de nós, de sermos favorecidos e termos a postura correta e deixarmos de sermos religiosos. Porque tem muita gente que às vezes vem aqui no altar, junto com o outro, às vezes traz a mesma oferta, mas um está trazendo a obrigação, na força da raça. Agora o outro está trazendo cheio de adoração. Então, a gente percebe que Jesus é aquele que é a generosidade extravagante de Deus. E eu quero falar aqui sobre um nível também dos dízimos, que fala sobre oferta. Então, quando eu entrego a minha oferta, aí eu entro na adoração, na generosidade. O dízimo, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Você imagina aí nós mulheres aqui, vou dar exemplo de mulher. Lá em casa a gente troca muito roupa com minhas filhas. Com as amigas também a gente entrega. Aí a gente empresta, mas a gente espera que seja devolvido inteiro. Aí imagina lá, eu empresto lá uma roupa para a Esther e ela me devolve faltando as mangas. Eu vou me sentir lesada. Olha, não cuidou bem do que eu dei para ela, que é meu. Então, quando eu vou entregar no altar do Senhor, eu não tenho que entregar nada faltando. É inteiro. E quando eu uso de generosidade, eu venho com a minha primícia. É o que eu aprendi com o pastor Dávila, a pastora Lisete, o pastor Luizinho, a pastora Nívia. Mas, é tanta coisa para falar. Eu cheguei quebrada na igreja, a gente já era crente muitos anos. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, meu amor está lá atrás. A nossa mudança veio no caminhão baú, mas eles trocaram a mudança de caminhão, chegou tudo embolado. E a gente chegou endividado. Eu lembro que teve um dia, que a pastora Lisete foi lá em casa e falou assim, me empresta a sua conta de luz. Eu falei assim, não, está tudo certo. Não, o senhor mandou eu vir aqui, porque ele falou para ver a sua conta de luz e de água. Estava para cortar, gente. E não é que a gente tinha um salário ruim, não. Ele tinha um salário muito bom, uma posição muito boa, mas nós não tínhamos o coração alinhado com o Senhor. Aí, a partir daí, nós fomos ajudados, sim, houve uma generosidade sobre a nossa vida. Os nossos pastores são generosos. Gente, você não consegue vencer Deus no dar, porque eu sei que é Deus que os usou na minha vida. Eu falo isso com o coração assim,
Meu Deus, eu não sei como agradecer por todo o bem que essa família sacerdotal, ela derramou sobre a minha vida através de Deus. E Deus quer fazer isso na sua vida, assim como hoje Ele já me usa para fazer na vida de outros. Então o Senhor é aquele que realinha o nosso coração para a gratidão, e nós temos que ter um coração grato. Então, o dízimo é fruto da nossa fidelidade. Eu aprendi a dizimar da maneira correta. Eu aprendi a ofertar da maneira correta. Eu aprendi a ser generosa com o Senhor. E eu lembro que teve um dia também que eu e, de novo, meu amor lá atrás, a gente queria dar uma oferta no altar. E a gente tinha juntado dinheiro para as férias. Tinha uns 2 anos que a gente não tirava férias, aí nós juntamos dinheiro. Estou falando para você fazer isso não, tá, gente? Não é isso. Estou contando para você um testemunho pessoal. Aí, sabe o que a gente fez? Aí eu falei, não está dando para fazer a viagem que a gente quer? Vamos ofertar tudo. Em comum acordo. A gente veio e colocou no altar. Tudo. Sabe o que aconteceu? No outro dia, nós recebemos uma oferta 3 vezes mais do que o valor que nós havíamos colocado no altar. Mas não foi como barganha, porque oferta extravagante não tem que ser barganha, não tem que ser porque eu ouvi um testemunho de um pastor lá na frente, não é isso. Tem a ver com coração. Eu lembro que teve uma mulher lá em Goiânia, que ela viu uma falando, eu entreguei o meu carro no altar, e eu fui lá na minha empresa, teve um sei que lá, eu ganhei o carro 0. Aí veio uma zoiuda, falei, nossa, se ela entregou o dela, que era uma furreca, e ganhou um 0, então eu vou colocar o meu aqui também, não é? O meu está melhor do que ela, vai que eu ganho um carrão. E passou 1 ano, passou 2, passou 3, aí ela foi atrás do pastor e falou assim, e aí? Você fez aquele dia lá, veio o testemunho, ela ganhou o carro, e o meu, pergunta para Deus aí. Eu falei assim, pergunta para o seu coração. Pergunta para o seu coração, porque o nosso Deus não é Deus de barganha. O nosso Deus é um Deus que ama a quem dá com alegria, quem dá com amor, quem dá com paixão. Isso é generosidade. Aleluia. Aleluia. E o terceiro nível, já estou acabando, é o da oferta extravagante. E a gente tem outros textos que falam de ofertas extravagantes. Davi, quando ele ofertou o material para construir o templo, que na verdade quem construiu foi Salomão, mas a oferta veio de Davi, e se fosse colocar na ponta do lápis, era uma oferta de 21 bilhões de dólares. É ou não é uma oferta extravagante? Sim ou não? Sim. Aí depois veio a viúva pobre, que você já ouviu aqui também. Ela ofertou o que, gente? 2 moedas. Era uma oferta extravagante, sim ou não? Por quê? Ela deu tudo. Então, quem é que deu mais? Davi ou aquela mulher das 2 moedas? Foi igual. Porque quando Davi entregou 21 bilhões, ele entregou como adoração. Ele entregou com o coração encharcado de gratidão. Aquela mulher também, e a gente está falando de Maria, não foi diferente a oferta de Maria. E quando ela entregou, foi uma oferta extravagante. E quando a gente pensa em Jesus, a oferta que Deus fez na minha e na sua vida foi uma oferta extravagante. Porque houve uma troca na cruz. Eu creio na troca divina que me libertou na cruz. Ele levou o que era meu para me dar o que era seu. Ele tirou a minha miséria e me deu da sua riqueza. E é por meio dele que nós somos mais do que vencedores. É nele. Houve uma troca extravagante na cruz. Houve uma oferta extravagante na cruz para que nós fôssemos ricos. E ser rico, gente, não precisa ser milionário. Se Deus quiser me entregar essa bênção, eu aceito. Mas se você perguntar para mim, pastora,
você vive como rica? Vivo. Porque o Senhor não me deixa faltar nada. Nem na época, me perdoa, meu bem, eu vou falar. Nem na época, e olha que tem tempo, que o salário do meu marido era o quê? Uns 25 mil. Eu me vestia tão bem quando eu me visto hoje. Eu comia tão bem como eu como hoje. Se você chegar lá em casa, graças a Deus, não falta nada. Nós vamos lá no Delícia do Leite, o Senhor faz o dinheiro prosperar. A gente vai no bazar da igreja, inclusive vai estar aberto aí. Você vai comprar roupa bonita e anda bonito. E detalhe, tem paz na minha casa. Tem alegria na minha casa. Assim como o Senhor quer fazer na sua. Então, queridos, eu quero encerrar. E eu quero te convidar para ficar de pé. É tanta coisa para falar. Mas a oferta generosa, ela decorre da alegria. Ela decorre da alegria. Você tem alegria? Imagina lá, de novo, a gente voltando no assunto de Judas e daquela mulher adoradora. E ele falando, você está doida? Como é que você põe isso no altar? Eu falei assim, você não entendeu a minha história. Feche seus olhos. Comece a falar com ele. E às vezes, a gente tem que mandar o diabo embora, quando falar assim, mas você vai ofertar. Às vezes não é o Judas falando, mas às vezes é um demônio conversando com você. Aí você traz a memória dele, que Deus recompensa com generosidade aquele quem dá com alegria. Porque aquela mulher, ela estava grata, ela estava com o coração cheio de generosidade por aquilo que o Senhor havia feito na vida dela. Ouro com taramamassoro com dinheiro. Começa a pensar aí na sua vida. Sabe esse emprego que você tem? Eu sei que você estudou, mas quando você estudou, com certeza, não foi sozinho. Quem abriu as portas do seu estudo foi Deus. Quem te formou foi Deus. Quem te deu inteligência foi Deus. Quem te guardou foi Deus. Quem abriu as portas de emprego foi Deus. Quem te deu aquela casa foi Deus. Quem te deu essa família foi Deus. Tem motivo aí para ser grato. Nós estamos falando de um cara que o Senhor o ressuscitou. Mas Ele também te ressuscitou, porque um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele se entregou como oferta viva, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. O Espírito Santo está aqui, e é Ele que sonda o seu coração. Tira os olhos de mim. Deixa o Espírito Santo falar com você. Onde é que está o seu coração? Você é grato. Você é grato para expressar de alguma maneira. Maria expressou de uma maneira fortíssima, extravagante, o amor que ela sentia. Não tem barganha com Deus. Ele está aqui. Peça perdão para Ele. Se o seu coração está desalinhado, não é a minha oração, mas é a sua. É a sua. Pai, diga para Ele: Pai, eis-me aqui. Diga com as suas palavras, não com as minhas. Diga: Pai, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não quero sair desse lugar do mesmo jeito que eu entrei. Ora comigo assim, repete comigo, toda a igreja. Pai, eu quero crescer em generosidade. Pai, tira o egoísmo do meu coração. Tira essa ganância de querer barganhar contigo no meu coração.
Pai, eu reconheço que tantas vezes eu posso estar, apesar de estar com o Senhor, estar focado em finanças, mas o meu coração não está ali. Às vezes eu sou religiosa, eu não quero ser apenas religiosa. Comece a agradecer agora, Pai, obrigada, porque Jesus é o presente extravagante. O Senhor Jesus foi o presente maior que o Senhor nos deu. Repita comigo agora em alto e bom som: Senhor meu Deus, eis-me aqui. Renda-se, abra suas mãos, levante aos céus e diga: Senhor Deus, eis-me aqui. Eu quero crescer. Fala com força, o inferno precisa tremer com a sua oração. Eu quero crescer. Eu reconheço, eu preciso amadurecer naquilo que diz respeito à generosidade. E eu peço hoje, Deus, que o Senhor venha estar tirando de nós toda e qualquer reação egoísta. Eu sei que eu já tenho o DNA novo, eu tenho o DNA da generosidade, eu tenho um espírito regenerado, eu tenho o DNA de Deus. Deus, o Senhor é generoso, portanto eu também sou generoso. Diga assim comigo: Deus é generoso, portanto eu sou generoso, e eu preciso agir com essa generosidade. Pai, eu peço que eu venha a ter um sentido maior, ou um senso maior de gratidão no meu coração. Deus, me ensina a ser grata. Peço ao Senhor para lançar luz ao seu coração agora, de gratidão pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, por a sua igreja. Seja grato. Enquanto eu sou mais grato, eu posso expressar essa gratidão. Eu sou grata a Ti, porque antes eu estava morto, mas hoje eu estou vivo. Diga isso. O Senhor ressuscitou Lázaro, mas o Senhor também me ressuscitou. E assim como Maria, eu quero carregar a gratidão. Eu sei, Deus, que eu posso me chegar diante de Ti, sem ficar esperando recompensa. Mas eu sei que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam com fé. E hoje eu digo, eu creio, aumenta a minha fé em nome de Jesus. Você pode adorar. A gente vai encerrar com adoração. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Meu irmão, sabe, antes de nós encerrarmos, sabe, essa palavra ela vem para nos ensinar. Eu lembro que eu tive um ensino muito forte em relação a isso com meu pai. Lembro que ainda moleque ali, adolescente, uns 15, 16 anos, eu lembro que um primo distante, ele chegou, ele foi passar férias lá em casa, ele estava casando, e aí ele pediu para conversar com meu pai. Ele foi lá conversar com meu pai, e aí ele desceu, depois de um tempo de conversa, virou para mim e falou assim: cara, seu pai é o cara mais generoso que eu conheço. Aí eu falei, legal, não entendi por quê. Depois de um tempo eu entendi. Ele chegou num ponto da casa dele que ele não tinha mais dinheiro para terminar a construção da casa dele. E ele não tinha mais a quem recorrer, e recorreu ao meu pai. Chegou até meu pai e pediu. E meu pai bancou o restante da construção da casa dele. E aquilo me afetou profundamente de maneira positiva. Aquilo ficou marcado no meu coração. Eu fiquei pensando assim, cara, olha, eu não sabia dessa história. Eu fui saber dessa história depois de velho. E aí eu entendi uma coisa, o Senhor me ensinou algo com isso. A generosidade, ela sempre vai aparecer à tua porta. É uma oportunidade que Deus vai gerar em você, independente se você tem a condição ou não. E você pode ser generoso com o Senhor, mas você também vai ter oportunidade de ser generoso com o próximo.
Pessoas que vão chegar até você e falar assim, você vai tomar conhecimento da causa através da pessoa ou de terceiros, que aquela pessoa está necessitada de algo. Sabe, quando você não tem um coração generoso, qual que é a primeira coisa que acontece? Você vai olhar para a tua conta e vai falar, não tenho condição de poder te ajudar. É a nossa resposta básica. Mas quando você aprende a ser generoso, porque o Senhor te ensinou, e você sente que você tem que ajudar aquela pessoa, sabe o que você vai fazer? Eu vou te ajudar. Você nem sabe como que vai depois ter dinheiro para pagar as coisas. Mas sabe o que acontece? Deus prova o teu coração nisso, para saber se você confia nele e se você está disposto a abençoar os outros. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas não temos a mesma disposição para abençoar outros. Sabe, você quer andar com o Senhor de verdade nessa área financeira? Esteja preparado para o Senhor testar o teu coração em generosidade com os outros. Gente que vai chegar que não tem nada a ver com a igreja e está lá, precisa de ajuda. Talvez você não consiga ofertar dinheiro, mas você consegue ofertar um serviço teu. O Senhor vai testar o teu coração nisso. Depois que eu entendi isso, o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Eu casei com uma esposa super generosa também. De vez em quando ela só chega e fala, passei no cartão uma ajuda para fulano. Falei, como assim? A gente nem podia. Aí na hora que eu vou ficar bravo com ela, o Senhor, lembra do teu pai. Aí eu, amém, glória a Deus. Aquele amém, glória a Deus desse jeito assim, ó. É só eu que faço isso aqui, gente? Amém, glória a Deus. Mas aí Deus trata o meu coração. Eu falei, é verdade. Daqui a pouco aparece a oportunidade para eu também ser generoso com outra pessoa. E, meu irmão, eu não falo de condição, de se você pode ou não. Eu falo do teu coração. Porque o teu coração, em cima disso, significa que você está pronto em relação a finanças e entender que significa que Deus é o seu Senhor e não Mamon. Generosidade é sempre um teste. E pode ter certeza que a generosidade ela sempre chega quando talvez você não está preparado ali financeiramente para ser generoso. Então para de olhar só para você nessa área financeira. Começa a ser um abençoador também. Quando a Bíblia fala que mais abençoado é aquele que dá do que o que recebe, significa que você está falando para o Senhor, Deus pode sempre mandar para mim, porque eu não sou aquele que retém só para mim. Aquilo que o Senhor manda para mim me prospera, ao ponto de eu levar os outros a se prosperarem também, a levarem eles para uma prosperidade de vida. Sabe, meu irmão, você quer ser um abençoador de vidas? Você quer ser aquela pessoa que leva os outros a viverem prosperidade? Então seja generoso. A última oração que eu quero fazer com você para a gente terminar nosso culto você vai orar pedindo uma oportunidade. Pai, coloca uma pessoa no meu caminho para que eu possa ser generoso. Não é questão de quantidade, mas é de coração. Você está disposto a orar isso? Tem que ter coragem para orar isso, porque Deus vai colocar essa oportunidade. No domingo que eu preguei, e eu falei um pouco sobre isso, eu fui na Araújo comprar um remédio para o Paulinho, bateu um camarada pedindo, ele não estava pedindo dinheiro, virou para mim e falou assim, me dá por favor uma condição de eu poder comprar uma fralda para o meu filho. Aí a primeira reação que já tem é, meu irmão, agora não dá. Na hora eu lembrei o que eu preguei. Falei, eu preguei, eu estou sendo testado no que eu fui pregar. Aí eu falei, não, a gente vai comprar para você. Araújo está do lado. A Nívia foi lá, ela voltou. Não comprei só fralda não, tá? Comprei lenço umedecido, comprei tal coisa, tal outra coisa. Eu falei, amém, glória a Deus, é isso aí, oportunidade de ser generoso. Você está preparado para essa oração? Então coloca a mão no teu coração. É uma oração simples, gente. Não precisa de emoção, chorar, é uma oração simples. Você só vai orar. Pai, me dá a oportunidade de ser generoso. Coloca alguém no meu caminho durante essa semana para eu ser generoso. Não importa se é com muito ou com pouco, dentro das minhas condições, me dê uma oportunidade de ser generoso. Pai, nós oramos agora. Nos dê a oportunidade de sermos generosos, Pai. Generosos com a sua casa, com a sua igreja, com o Senhor. Mas também generosos com pessoas que precisam e que o Senhor vai colocar no nosso caminho durante essa semana. Nós nos colocamos à disposição. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de você sentar, avisos rápidos, tá? Meu irmão, nós temos tempo de oração, quarta-feira agora. É um tempo de muita busca pela presença de Deus. Então eu te convido, vem orar. Às 19 até às 21.